Caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de narrar os relatos, eu quero lembrar que você pode se tornar inscrito do canal se você visita o canal pela primeira vez, mas é muito importante também que você possa deixar o seu comentário nesse vídeo. Isso ajuda que o canal cresça. Também, senta o dedo no botão do like sem dó nem piedade. Assim você ajuda também o canal a crescer e o YouTube vai propagar mais vídeos do canal para mais pessoas. Infelizmente, esse tipo de conteúdo de relatos de terror não são muito bem vistos pela plataforma. Então eu preciso da ajuda de vocês para que o canal possa crescer mais. E agradeço pelos comentários, por sempre estar apoiando o canal durante todo esse tempo que nós estamos juntos e que eu estou narrando relatos para vocês. E muito obrigado por todas as histórias que estão sendo enviadas para o canal. Também, se você quiser ajudar o canal, fazendo qualquer doação, em qualquer valor que você quiser, claro, se isso não for fazer falta para você, a chave do Pix é essa que está aparecendo aqui na sua tela, mas também está na descrição desse vídeo. Você pode doar o valor que você quiser, quantas vezes você quiser. Bom, vamos para os relatos. Lá por volta de 1993, quando eu era uma criança, eu desfrutava dos meus dias na casa dos meus avós, um lugar tranquilo que servia de cenário para inúmeras aventuras. Entre risadas, travessuras no mato e brincadeiras com cachorros, a vida passava voando naquele cantinho cheio de encanto e mistérios que os meus avós sabiam narrar tão bem. Um dia, enquanto eu explorava, algo chamou minha atenção entre a vegetação. Curioso, eu segui aquele movimento sem entender muito bem o que estava perseguindo, mas meu instinto de aventureiro não me fez desistir. Conforme o dia se desvanecia e chegava a noite, aquele misterioso som retornou, dessa vez mais intenso sobre o manto da noite. A lua já estava cheia e radiante e iluminava a floresta, criando um jogo de sombras que pareciam dançar entre as árvores. A insistência daquele ruído me impulsionou a me adentrar na mata. Era algo muito estranho. Meus passos ecoavam na quietude da noite e meus olhos se esforçavam para penetrar na escuridão. De repente tudo ficou em silêncio, um silêncio que me fez estremecer. Diante de mim, revelado pela luz da lua, surgiu uma figura estranha e bizarra, semelhante a um cachorro muito grande. Uma presença que desafiava toda a lógica. O meu cachorro, longe de recuar, enfrentou a criatura com ferozes latidos. O que se seguiu foi uma luta feroz na penumbra da noite. A besta avançou com determinação arrepiante e meu cachorro corajoso se lançou ao combate. Os sons da batalha perfuraram a noite. Um caos de grunhidos e rosnados que me empurraram a fugir desesperadamente para a segurança da casa dos meus avós. Ao chegar, o terror ainda me dominava. Relatei a minha experiência aos meus avós, que ouviram com muita preocupação, mas também com um toque de ceticismo. Embora acreditassem na minha história, seus olhares refletiam dúvidas, lembrando-me que às vezes a fronteira entre a realidade e a fantasia pode ser difusa na mente de uma criança. Apesar de sua reação, eu sabia o que tinha vivido na floresta. Naquela noite era real. Uma experiência que ficaria gravada na minha memória para sempre. A tranquilidade da noite se misturava com o medo das minhas aventuras noturnas na casa dos meus avós. Aproveitando o seu sono profundo, decidi explorar o exterior, guiado pelos sussurros da noite e pela companhia silenciosa do meu cachorro, que naquela noite se comportava de maneira incomum, como se estivesse preocupado. Ao seu lado, tentei decifrar o motivo de sua inquietação, revistando seu pelo em busca de feridas, mas não encontrei nada fora do comum. Apesar de sua estranha atitude, eu convidei para que ele entrasse em meu quarto, buscando na rotina da noite um pouco de conforto diante de seu comportamento distante. Continuei com minhas atividades noturnas, mas meu cachorro permaneceu afastado. Seu olhar estava carregado de um modo estranho que eu não conseguia entender. Decidi então desligar a televisão e levá-lo comigo para o quarto, esperando que a familiaridade do ambiente nos devolvesse a normalidade. A noite, quente e com uma brisa reconfortante, não conseguia dissipar o crescente sentimento de inquietação. Me deitei, tentando ignorar o medo que crescia dentro de mim.
atribuindo à imaginação de uma criança que se deixa levar pelas histórias dos seus avós. No entanto, um ruído vindo da cozinha quebrou o silêncio da madrugada, um som de mastigação intensa que ressoava com uma clareza perturbadora. A noite, marcando as 3 horas da madrugada, me fazia lembrar das histórias do meu avô sobre a hora em que as presenças sombrias se manifestam. A tensão no quarto aumentou. Eu estava em uma atmosfera carregada e sentia que alguma coisa de ruim iria acontecer. A noite já não era mais um refúgio. Eu estava em uma vigília tensa, expectante pelo que a escuridão escondia. Na quietude da noite, com frios do chão da cozinha sob os meus pés, eu adentrei na escuridão, atraído pelo insólito som de uma mastigação. Eu esperava encontrar meu avô, desorientado pela hora, mas em seu lugar me deparei com uma cena que desafiava toda a lógica. Meu cachorro estava na cozinha, fazendo uma bagunça total. A confusão me envolveu a acender a luz e descobri que a sombra misteriosa era ele na verdade, se comportando de uma maneira estranha que nunca tinha visto antes. A cozinha estava um caos. Depois de limpar a bagunça e garantir que tudo voltasse ao normal, os ruídos persistiram, quebrando o silêncio e a calma que eu tentava recuperar. A presença do meu cachorro, agora transformado em uma sombra ameaçadora no corredor, elevou meu medo aos limites. Sua atitude agora era hostil, completamente diferente de seu caráter brincalhão e leal. Isso me paralisou. A situação escalou rapidamente quando, numa tentativa de me defender de sua agressividade incompreensível, quando meu cachorro tentou me atacar, eu fui derrubado com muita força no chão. Nesse momento crítico, um disparo ecoou na escuridão. Um som definitivo que marcou um antes e um depois na tranquila noite. Meu avô, emergindo de seu quarto, enfrentou a situação com uma resolução que eu nunca tinha visto antes. Armado e determinado, ele atirou contra a criatura em que meu cachorro havia se transformado. Um ato de defesa diante da ameaça palpável que pairava sobre nós. Meu cachorro agora parecia estar muito maior do que era antes, e com um aspecto totalmente diferente e sombrio. Meu coração estava batendo acelerado. Me juntei à ação, disparando contra o que um dia foi o meu fiel companheiro, imerso numa situação de medo, confusão e desespero. Os tiros perfuraram o silêncio da noite, selando um episódio que ultrapassava os limites do imaginável. A noite, que começou com uma simples intriga, se transformou em um turbilhão de emoções e acontecimentos que testaram nossa percepção da realidade, deixando-nos com uma memória indelével do inexplicável e do sobrenatural. Após enfrentarmos o inesperado caos, retornamos ao corredor, onde a realidade de nossa ação se tornou evidente, uma poça de sangue e as pegadas do nosso cachorro ferido que se perdiam em direção à janela da cozinha contavam o trágico desfecho da noite. Uma mistura de alívio e espanto nos dominou enquanto tentávamos processar o pesadelo surreal que havíamos vivido. O restante da noite passou em um denso silêncio, interrompido apenas por nossas tentativas de dar sentido ao inexplicável. Optei por permanecer perto dos meus avós, buscando a sua presença em um consolo difícil de encontrar. Com a chegada da madrugada, minha avó, alertada pelo tumulto, juntou-se a nós na tarefa de limpar as sequelas do incidente. Relatei os eventos da noite e sua reação de medo e surpresa apenas aprofundou o mistério que agora envolvia nossa casa. Ao terminar das férias, despedi-me dos meus avós, marcado por uma experiência que alterou minha percepção do que considerava familiar e seguro. Ao compartilhar com os meus pais essa história, suas expressões de espanto constatavam com a fé que depositaram em meu relato, aceitando sem dúvidas a realidade do ocorrido. Desde aquele incidente, a casa dos meus avós ficou tingida com a sombra do mistério. Um lembrete constante da noite em que o ordinário se tornou extraordinário. A decisão de não retornar foi minha, deixando o lugar para trás que, ao invés de segurança, agora abrigava perguntas sem respostas e um vazio deixado pelo meu cachorro, cujo destino final permanece incerto. A marca daquela noite ficou gravada em minha memória, transformando um local de refúgio em uma cena de interrogatórios abertos e um mistério persistente que continua sem solução.
Gostaria muito de ver a cara de alguns incrédulos quando estes se deparam com o sobrenatural, pois é nessa hora que os mais valentes e corajosos dos homens se sentirão indefesos. O meu nome é Antônio Santana, eu tenho 55 anos de idade e sou motorista de uma empresa de ônibus interestadual, mas que por motivos óbvios prefiro não expor o nome da empresa. Eu comecei a trabalhar na empresa desde muito novo. No início, eu era apenas cobrador, e isso foi no final dos anos 80, mas depois consegui me habilitar e hoje sou motorista. Porém, agora eu só trabalho nas rotas curtas. Atualmente, a minha residência fica em Feira de Santana, no sertão da Bahia. Mas os encontros com o sobrenatural aconteceram em várias estradas nesse nosso Brasil. E foram muitas, porém, para não ficar cansativo, eu irei relatar apenas algumas. Na época do meu primeiro encontro com o sobrenatural, eu trabalhava na rota São Paulo, porém, eu ficava aqui em Feira de Santana. Eu assumi a direção para completar a viagem até Lagos. E um outro dia, eu voltava com o carro até São Paulo. Isso foi em julho de 1992. O ônibus que havia saído de São Paulo chegou aqui no terminal rodoviário de Feira de Santana, com apenas 35 passageiros. O motorista ficou aqui para descansar e eu assumi a direção. E segui viagem. Quando eu estava no estado de Alagoas, na BR-101, próximo ao município de Junqueira, o ônibus perdeu força e do nada o motor apagou. Eu achei aquilo bem estranho, pois o ônibus da empresa era sempre revisado e raramente apresentava problemas mecânicos. O carro ficou parado como se não tivesse nem bateria e nem combustível. Foi uma coisa bem sem lógica. Eu esperei uns 5 minutos e liguei novamente o ônibus e o motor funcionou. Então saí daquele lugar. Porém, minutos depois, eu tive a nítida impressão que uma criança, provavelmente de colo, estava chorando no fundo do ônibus. Vocês devem pensar que isso é até normal para uma criança chorar em viagens longas, e realmente é normal. É a coisa mais comum na vida. Porém, na minha lista de passageiros, não constava que tinha nenhuma criança de colo no ônibus. Segui mais à frente com a viagem, e a poucos quilômetros de Maceió, o ônibus começou a engasgar. Eu parei no meio do acostamento e desci para tentar descobrir o que estava acontecendo. Mas nessa hora, eu tinha a certeza que um vulto de uma mulher, segurando uma criança, havia descido e foi andando em direção ao povoado que ficava às margens da rodovia. Voltei para dentro do ônibus todo suado e tremendo de medo. E antes de dar a partida, eu tentei sair da cabine e uma senhora que estava na primeira poltrona me falou: "Meu filho, você viu esse vulto saindo do ônibus?" Eu balancei a cabeça positivamente. A senhora não me falou mais nada e segui a viagem até Maceió. E quando os passageiros estavam desembarcando, a senhora chegou perto de mim e falou de novo que havia visto uma mulher entrando no ônibus, porém seus pés não tocavam o chão. Então naquele momento ela começou a orar para que a viagem terminasse em paz. Eu fiquei com muito medo, mas quem acreditaria num negócio desses? E se eu falasse para os superiores, provavelmente eu perderia o meu emprego. Então eu guardei isso em segredo. E comentei apenas com a minha mãe e o meu pai. Alguns anos depois eu continuava fazendo a mesma rota. E tive uma outra experiência, mas dessa vez várias pessoas viram e foi bem traumatizante para mim. Na altura do município de Teotônio Vilela, eu avistei uma luz parada à beira da estrada. Quando eu passei, descobri que aquilo era um ser demoníaco, pois aparentemente era um homem, porém dos seus olhos saiu uma labareda de fogo e aquilo começou a correr atrás do ônibus. E por mais que o ônibus andasse, aquela coisa estava ali ao lado e aparentava se divertir com toda a situação. E foi depois de alguns quilômetros que aquela coisa passou as unhas na lataria e fez um barulho ensurdecedor. As pessoas que na hora estavam dormindo acordaram e todos que estavam sentados do lado da janela à direita conseguiram ver a criatura correndo ao lado do ônibus. Depois do desembarque, eu levei o ônibus para a garagem. A lataria realmente estava bem danificada, como se uma ponta de ferro estivesse arranhado o carro. O responsável pela empresa me questionou, querendo saber o que havia acontecido. Eu disse a ele que se eu contasse, ele não acreditaria. Mas em todo caso eu tive que falar. Após o meu superior ouvir toda a minha história,
Ficou nítido em seu rosto que ele não havia engolido muito bem aquela minha conversa. E com pouco tempo depois, a empresa conseguiu entrar em contato com alguns passageiros que estavam presentes naquela fatídica noite. E os mesmos confirmaram toda a minha história. E se não fosse a palavra das testemunhas, talvez eu fosse demitido. E como acontece em muitos casos, as pessoas são submetidas a tratamento psicológicos, alegando estresse da profissão. E depois desse acontecimento, eles mudaram a minha rota. E eu passei a dirigir de Feira de Santana para São Paulo. Mas parece que as coisas sobrenaturais continuavam a acontecer comigo. E certa vez eu estava indo para São Paulo. Era por volta das 5 horas da tarde. Eu tinha acabado de sair da cidade de Governador Valadares, e o ônibus estava com poucos passageiros. Eu avistei uma moça parada, em pé, ao lado de uma porteira de uma fazenda. Quando o ônibus se aproximou, ela fez o sinal com a mão, eu parei, e ela entrou. Ela me cumprimentou com boa tarde, e disse que queria descer antes de Engenheiro Caldas. Eu abri a porta da cabine, ela passou direto e se dirigiu para o fundo do ônibus. Depois de 1h30, já perto do local de destino, eu ouvi uma batidinha no vidro da porta que separa a cabine dos demais assentos dos passageiros. Era a moça querendo descer. Eu parei o ônibus no acostamento. Ela agradeceu e ficou ali mesmo. E eu segui a viagem, mas quando eu olhei pelo retrovisor, eu já não vi mais aquela moça. Em seguida, o cobrador que trabalhava comigo me perguntou se o carro estava com defeito, pois eu havia parado 2 vezes na estrada. Eu falei que foi por causa da moça que entrou e depois porque ela saiu. Ele me olhou desconfiado e me perguntou: "Que moça? Eu não vi nenhuma moça entrando e saindo." Eu dei uma risada e falei para ele que já não tinha mais certeza. Eu sabia que não era coisa desse mundo. Porém, entre todas as viagens e assombrações que eu encontrei por essas estradas, foi próximo a Muriaré, no estado de Minas Gerais, que realmente me deparei com uma situação que me fez repensar se realmente vale a pena continuar com a minha profissão. O ano foi de 2008, e dessa vez o ônibus estava lotado e já passava da meia-noite. Eu parei em um ponto de apoio para as pessoas poderem lanchar, usar o banheiro e descansar um pouco. Enfim, descansar da longa e cansativa viagem. Enquanto eu tomava um cafezinho, o rapaz da lanchonete me falou para eu tomar cuidado, que naquele trecho estava acontecendo muitos acidentes ultimamente e que, segundo ele, algumas pessoas alegavam que tinham visto a assombração de uma mulher e um cachorro na beira da estrada. É lógico que eu não duvidei de toda aquela conversa, pois eu mesmo já tinha visto coisas à noite nas estradas, mas que eu teria que seguir a minha viagem. Depois de 30 minutos, os passageiros retornaram para o ônibus e nós continuamos a nossa viagem, até que estava tranquila aquela noite. O trânsito estava bem leve e de repente eu tive uma sensação de ouvir um rosnado na beira da estrada. Mas quando eu olhei, eu não vi nada. Eu pensei até que fosse coisa da minha imaginação. Depois de cerca de 20 quilômetros adiante, uma mulher com um aspecto estranho estava parada bem no meio da rodovia. Não deu tempo para desviar e nem de parar, então eu passei por cima. E quando olhei pelo retrovisor, eu consegui ver um vulto branco. Em seguida, um demônio negro, em forma de um cachorro, começou a perseguir o ônibus. Aquela coisa vinha correndo atrás do ônibus, mas os carros que passavam em sentido contrário pareciam que não viam nada. Mesmo assim, eu continuei viajando. Porém, quando chegou em um certo trecho de curvas mais fechadas, o demônio se jogou contra a lataria do ônibus. O impacto foi tão grande que o ônibus balançou todo. Eu olhei pelo retrovisor e aquela coisa estava lá. Então os passageiros começaram a reclamar, pedindo que eu fosse mais devagar, achando que o balanço do ônibus era devido à alta velocidade. Eu diminuí a velocidade, então eu comecei a orar em pensamento. Em seguida, alguns passageiros começaram a sentir um odor estranho, uma caatinga, como se estivesse algum animal morto ali por perto. Porém, eu tinha que manter a calma e a tranquilidade, principalmente a minha sanidade. E depois de alguns minutos a coisa parou e ficou lá no meio da estrada. Eu segui com a minha viagem e no outro dia cheguei ao terminal Tietê, na cidade de São Paulo. Depois desse dia, eu comecei a ler a Bíblia, fazer orações e buscar mais intensamente a proteção de Deus. E nunca mais nenhuma criatura se jogou no ônibus durante as minhas viagens.
Porém, eu não deixo de ver pessoas vagando no meio do nada, em plena madrugada. Isso se tornou até corriqueiro. Agora, em relação à moça que entrou e desceu do ônibus, depois de muito tempo, eu descobri que no local em que ela entrou havia uma cruz com o nome dela. Ela não foi enterrada ali, mas foi atropelada naquele local e que veio a óbito, pois a fazenda em questão pertencia aos seus familiares e o local que ela desceu fica em frente à estrada, que vai para a casa em que ela morava com seus pais. Bem, esses são os meus relatos. Obrigado a todos e tenham uma ótima noite.